Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h43, voltamos com o primeiro jornal nesta quinta-feira chuvosa e recebendo aqui para o nosso quadro Alimentação Saudável a nutricionista Karen Miyamoto. Karen, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, satisfação é minha. Bom, vamos falar da carambola, gente. Essa fruta aqui, até se estivesse no ar aqui, os bastidores aqui, é impressionante, né? A carambola, o pessoal tem tanta aversão assim à carambola. A carambola faz mal? Me fale sobre a carambola, Karen. Na verdade, a carambola, eu acho que é a baixa exposição para baixa adesão da população. Igual a gente estava comentando antes, né? A gente não encontra tão disponível nos mercados. Ela é uma fruta sensível também, então a manipulação não pode ser ali inadequada, porque senão ela pode dar uma estragadinha ao local. Igual o pêssego, né? Manipulação é difícil, pera, manipulação é difícil, tem que ser bem certinho. Mas eu acho que essa falta de conhecimento da carambola é por não ter essa disponibilidade tão fácil. Eu cresci comendo carambola, mas nos últimos anos, depois que fui morar sozinha, quase não comi nenhuma vez. Então isso representa muito, né, pra gente. E a gente trouxe a carambola, na verdade, inicialmente, para falar sobre o prejuízo que ela causa para os pacientes renais crônicos, né, que são aqueles que têm prejuízos no rim. E realmente o que acontece é que a carambola tem um componente, que é a caramboxina, né? Até que é meio intuitivo o nome, que o rim elimina ela. Então, para todos nós ingerimos esse componente, o rim elimina, não tem prejuízo. Mas o paciente que já tem um prejuízo funcional renal, ele não consegue eliminar totalmente isso ou não consegue eliminar. Então, essa toxina fica circulando no corpo, ela pode causar prejuízo em outros lugares, inclusive neurotóxico, né? Por isso que a gente toma cuidado. Mas o que causa prejuízo para uma pessoa, nem sempre vai causar prejuízo para outras, como a gente falou. Então, por exemplo, tá com a função renal preservada, tem tudo tranquilo, pode consumir. É uma boa fonte de vitamina C, é uma boa fonte de fibras, né? Então, é bem tranquilo nesse sentido. Mas se a pessoa não tem informação, ela tem qualquer problema renal, e de repente ela nunca provou, olha, essa aqui tá madurinha, uma delícia, come a carambola. E se ela tiver o problema, né? Não sabia, mas tem. E aí? É muito difícil, né? A gente sempre fala isso dentro da clínica, que é igual quando os pacientes chegam e falam assim, olha, o meu familiar tem tal doença, eu quero fazer o teste sobre isso. Nem sempre é fácil, porque senão se sujeitaria a diversos testes, a diversos exames o tempo todo, né? Infelizmente, dentro do que a gente tem de prática clínica, ou se a pessoa tem um histórico, se o familiar tem um histórico, daí sim é mais cabível da gente fazer, mas realmente são recursos que a gente não pode ir o tempo todo fazendo e nem sujeitando o paciente a essas situações, né? Então, realmente, tem que ir provando e vendo. Mas se a pessoa provar, que tipo de reação adversa pode ser um alerta para ela ir para o hospital? Um dos sinais que eles descrevem bastante sobre essa toxina são sinais neurológicos, porque ela pode se concentrar ali e causar esse prejuízo. Também, assim, o mal-estar, cansaço, sonolência, tontura, outras coisas de outros órgãos também, porque como ele fica circulando no sangue e o sangue é o que alimenta todos os órgãos, então ele percorre tudo, ele pode ali ter uma dorzinha local, alguma coisa e fazer essa busca, né? Mas principalmente os pacientes que têm ali uma investigação nefro anterior, a gente já fica mais esperto com os familiares para perceber se eles vão ter alguma condição ali genética ou não genética, às vezes também desenvolve alguma coisa que não tem origem genética nenhuma, né? E é muito interessante essa questão, né? Porque recentemente foi divulgado, até pelo Acontece Botucatu também, que foi descoberto em Botucatu essa questão. Ano de 1990, um paciente que eles determinaram aqui só a primeira letra do nome, não divulgaram o nome, mas ele chegou até o HC com reclamação de muito soluço. A Ellen perguntou os sintomas, né? Nesse caso específico que deu início a esse estudo em 1990, ele tinha soluço acompanhado de vômito e desidratação. E aí foi feito o estudo e ele tinha problema de renal, né? Tinha passado por hemodiálise também. E aí o Dr. Luiz Quadrado Martim foi quem começou a estudar isso, né? Então você imagina, uma pessoa que tem, e nós temos aqui em Botucatu muita gente que faz esse tratamento da hemodiálise e não tem essa informação. Sim. É um veneno, acaba toxina, é um veneno, né? Como eu falei, minha mãe era crônica renal e eu não sabia dessas possibilidade da carambola fazer mal. Mas você sabe que até a gente comentou isso quando essa notícia foi divulgada, a sabedoria popular também já trazia. Eu não sei o porquê
mas minha mãe já falava que carambola era, não pode comer muita carambola. Meu pai não deixava. Como é que essa sabedoria popular, né, traz antes de 1990 essa informação? Imagina, eu tô com 65, eu era criança, meu pai falava, não coma. Acho que alguém associou, né? Comi carambola, passei mal. Sintomas. Isso vai sendo difundido, né? Então a sabedoria popular também tem que ser levada em conta, né, Karen? Não, totalmente. Eu tive uma disciplina durante a graduação de farmacologia e eu lembro claramente do professor falando que uma das fontes de maior informação é a população. São aquelas populações que cresceram e que sobreviveram ali em meio a meios rurais, principalmente, com culturas de, tal chá é protetor, tal chá ajuda em tal coisa, tal alimento protege a parte gástrica de tal, enfim, né? E é a sabedoria popular em diversos campos, né? Eu lembro também na época da escola que eu tinha um professor de física e daí ele falou sobre isso. Tinha uma fórmula que a gente tinha que saber sobre a profundidade ali. E ele falou que tinha um pedreiro, que esse pedreiro simplesmente ele fazia uma técnica, contava até quanto, falava tal palavra e daí dava exatamente o resultado que seria dessa fórmula em tempo, para fazer o equivalente ali à profundidade. Então a gente vê que realmente as pessoas têm isso, né? A gente tem que escutar a população. E o que eu falo hoje para os pacientes também, dentro do que a gente tem de equipe de saúde, a pessoa que mais detém a informação é o paciente. Se ele trouxe uma informação que é muito fora do que a gente imagina do quadro dele ali, ou é uma outra coisa, ou ele tá levando a entender isso, igual, por exemplo, esse paciente que teve vômito e teve desidratação. Às vezes a desidratação não seria uma causa disso, mas foi uma consequência do vômito, né? Então a gente tem que escutar todas as informações realmente, porque quem tá sentindo é o que vai passar ali realmente pra gente, né? A gente tá falando da carambola, mas existem outras, vamos falar de frutas, existem outras frutas que a gente também tem que ter um pezinho atrás, que pode ter algum tipo de contraindicação? Como a gente estava conversando, né? A carambola pro paciente renal, ela causa danos e prejuízos, né? E a gente tem várias situações de diversos outros alimentos que causam danos e prejuízos. Igual, por exemplo, pro paciente diabético, o açúcar, né? O paciente diabético é a mesma situação. O que acontece? Todo mundo tem que consumir a glicose e o açúcar para produzir energia. É um meio de energia muito importante pra gente. Mas o paciente ali que tem essa ou resistência insulínica ou diabetes, né? Ela não consegue usar isso como energia. E daí fica circulando no sangue. Daí essa circulação no sangue, igual o da caramboxina, ela produz danos, ela causa lesão nos órgãos. Por isso que o paciente ali diabético, ele pode ter consequências visuais, renais, hepáticas, cardiovasculares. Agora o paciente, por exemplo, cardiopata, a quantidade do sódio, o paciente hipertenso, ele já tem uma hiperpressão. Se a gente aumenta com o sódio a pressão dele, sobrecarrega o coração, né? Então são vários alimentos muito específicos de cada cenário que a gente tem que olhar particular para o paciente e falar assim, olha, aqui você vai evitar, o que você vai preferir. Porque é igual, aqui ninguém tem problema com açúcar, ninguém tem problema com renal, eu não posso ir tirando de todo mundo aqui dessa sala o doce do final de semana, o bolo de aniversário do filho, do neto, da mãe, da esposa, nem a carambola que vem ali às vezes e você quer provar numa viagem que você tá, né? Daí vem uma tábua de frutas e você vai falar, não posso comer isso. Não, a gente tem que observar cada caso, entender o que tá acontecendo para falar assim, não, isso vai ser prejudicial para você ou não. Eu me lembro há muitos anos atrás, bem antes da pandemia, de um casal que foi fazer uma viagem para o Espírito Santo e de repente tomou ali alguma coisa com limão que era do dia anterior, que foi cortado a metade e guardado na geladeira, e aquela metade foi usada e passou mal com isso. O limão propicia esse tipo de desconforto? Eu acredito, né? Não sei exatamente, mas eu acredito que pode ter sido a oxidação do próprio limão que ele fica ali, ou a contaminação, principalmente a manipulação inadequada. Será que a faca estava contaminada? A mão da pessoa estava realmente higienizada? A tábua que ele usou era adequada? Porque essa contaminação, que nesse período mais curto, poderia causar um mal-estar para eles, né? Assim, não me reacende alguma coisa algum quadro patológico que eles teriam, que o limão ali natural que eles consumissem naquele momento teria. Eu acredito que tenha sido mais uma contaminação mesmo. A gente vê que os alimentos têm prazo de validade, né? E a fruta? Ela não vem escrito ali. É possível detectar alguma forma que isso aqui não dá para consumir. É meio visual, né, cara? Acho que é meio que intuitivo pro cidadão. E se a gente lembrar de fruta, falando de proibições, eu acabei lembrando aqui da história da manga com leite, né? Combinações que também vêm da crendice popular, mas aí tem um outro viés. Por exemplo, a manga com leite não faz mal para ninguém, ou faz? Não faz. Não faz. Eles até falavam que tem uma origem ali mais escravocrata, né? De tudo isso, dessa história que eles fizeram para criar essa crença e essa negação.
Mas a gente toma vitamina de manga tranquilamente, né? É uma fonte legal de manga. Exatamente. Tem que tomar cuidado, né? Em tudo que acredita. E aí, assim, tem a crendice popular, tava pensando nisso quando eu tava falando. Depois veio a ciência. Para experimentar isso de uma forma real. Aí, e sempre lembrar, né? Que tudo, desde o medicamento, a suplementação vitamínica, que a gente tem falado bastante aqui, até mesmo o consumo de alimentos, ele tem que ser individualizado. Totalmente. Não dá para padronizar. E o exemplo disso é a própria carambola. A gente falou, tem um pé de carambola na minha chácara. Eu fui lá e comi carambolas. Eu tô aqui, tá tudo bem, não tô com soluço, não tem nada. Quanto tempo faz isso? Faz pouco tempo. Até porque a carambola tem que estar bem docinha pra você gostar. Porque ela é um bichinho azedo também, né? É mais pra você falar, eu vou provar aqui na marra aqui pra ver se... Mas acho que tem que individualizar sempre, né, cara? Totalmente. Isso da pesquisa realmente é algo que a gente tem que trazer ali, valorizar muito, né? Porque é o que a gente prova ali pra comunidade. E daí a gente sempre reacende isso do que, é o alimento da época, não é, o que é proibido, o que não é. Então a gente tem, o maior exemplo é o ovo, né? Então assim, agora o ovo é saudável. Não, o ovo não é saudável. Mas o que a pesquisa realmente diz sobre isso, né? A dieta low carb, por exemplo, que reacendeu nos últimos anos. Nossa, melhor coisa possível. Jejum intermitente, melhor coisa possível. O que as pesquisas dizem sobre isso? Baseado em quê, né? Baseado no quê? Para o paciente, às vezes, cardiopata, que surgiu isso do jejum intermitente, é bom em algumas situações específicas, igual a gente falou da individualidade. Tudo bem. Agora, no geral, às vezes causa mais prejuízo do que não causa. Esses chás que vivem saindo, chás emagrecedores, daí a Anvisa coloca, foi proibido, foi retirado do mercado. A fama do chá de hibisco, né? Todo mundo tomava chá de hibisco na época. Exatamente. Daí agora, o chá de hibisco veio muito também, daí agora já não tá mais tanto. Então, é o que eu sempre falo. De onde que veio essa informação? Daí a gente sempre fala, as pessoas falam. Dizem que. Mas quem que diz realmente isso, né? Isso pode causar um prejuízo pra gente ou não? Então, às vezes, a população tá tomando muito mais cuidado com alimentos ali que eu falo igual, por exemplo, a carambola, que realmente, em algumas circunstâncias, tem que ter, do que um chá emagrecedor que foi feito numa casa sem ver como que é feita a embalagem, a manipulação, o que tem nesse chá ou não. Então tem que tomar esse cuidado realmente. O André falou de prazo de validade, de fruta principalmente, que não vem com essa data. Eu fiquei pensando em aquelas frutas, fruta grande, por exemplo, a melancia, por exemplo, ou qualquer outra assim, que você não consome tudo de uma vez. Você tem que armazenar ela. Qual a melhor forma de você armazenar e para que ela dure mais, para que ela fique não vá fazer mal, né, por guardada mais tempo? É igual a melancia, melão que são maiores, né? A gente não consegue muitas vezes comer de uma vez. Sim. A primeira coisa que eu falo pros pacientes tenta comprar num dia que a família tá junta, tipo um churrasco de domingo, daí sobra menos depois. Mas não comprou ali, quer comer durante a semana. Eu moro sozinho, gosto de comprar melancia. A gente tem opções menores, mas além disso, do que você vem falando cortar bem certinho ali, igual a gente falou. Primeiro, manipulação adequada. Faca limpa, tábua limpa, pote adequado, lavar fora antes de tudo começar realmente, né? E depois colocar num pote onde não encoste ali naquela aguinha, sabe? Que fica da melancia, do melão. Daí dura mais tempo. A gente tem esses potes que dividem agora com uma gradezinha, né? Bem baratinho para separar o líquido do pote e bem fechado. Na geladeira, dura bem, a gente consegue comer e é bem sensorial mesmo. O cheiro modificou, a aparência modificou, daí a gente evita. Quais são as frutas que a gente deveria ingerir todo dia? Por exemplo, eu como banana todo dia e chupo a laranja. Aliás, tem uma laranja que eu descobri até o nome, charmute. Pelo menos o vendedor fala que é esse nome. Para quem é parente de sírio-libanês, essas coisas, charmute também é um xingamento, também pode ser um xingamento. Mas ela não tem semente. E é muito doce, é muito doce. E falaram que é de uma produção de avaré, da citrossuco, enfim. Mas quais são as frutas que a gente deveria consumir todos os dias, Karen? As frutas são bem abrangentes, assim como os vegetais e legumes, e realmente depende mesmo de cada quadro, assim. Mas, no geral, para a população, a gente recomenda ali de 4 até 5 porções, né, de frutas por dia. Eu gosto muito de valorizar as frutas cítricas. Para as mulheres, as frutas vermelhas, porque elas ajudam nesse funcionamento, tudo certinho, né? Então, assim, o que eu gosto de ter todo dia, porque são baratas, são tranquilas, acessíveis. A banana é uma, mas a uva, a laranja após o almoço, após o jantar, ajuda na saciedade, a vitamina C, ajuda na imunidade, ajuda a absorver o ferro. Então, assim, essas frutas são frutas que a gente tem muito acesso aqui no Brasil, a gente consegue barato, né? E tranquilo. Uma fruta que eu sempre gosto de passar pro paciente também é alguma fruta da época, por exemplo, agora a amora. Agora a gente tem a amora a rodo, né? Mesmo que encontre no mercado é mais barato, a gente tem ali
vizinho que tem divide. Então, assim, eu sempre gosto de passar cítricas, frutas vermelhas e alguma fruta da época. Karen, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais, gente. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.